Cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nesse vídeo nós iremos ver o ponto de vista dos testemunhos de Jeová, vendo aí o vídeo do Pedro Calvache, que ele mesmo postou, que é um ancião das Testemunhas de Jeová, um homem muito respeitado, mestre na palavra, que eu admiro muito ele. E também, em cima do que ele falar, eu estarei mostrando o nosso ponto de vista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O objetivo desse vídeo não é confrontar ninguém, não é discriminar ninguém, mas o objetivo desse vídeo é simplesmente para mostrar o nosso ponto de vista. Então vamos ouvir aí Pedro Calvache, depois estarei falando também a respeito do nosso ponto de vista sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olá, sou Pedro Calvache, vocês já me conhecem. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é sobre as testemunhas de Jeová e Jesus Cristo. O tema será para uma testemunha de Jeová. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer certos pontos com relação à questão de como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus e qual é o sentimento que nós temos por Jesus Cristo. Eu gostaria de começar analisando aqui alguns versículos mostrando como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus. E quero dizer que nós analisamos a questão de Jesus Cristo no crivo bíblico. Nós não nos baseamos em filosofias, em concílios e assim por diante. Então nós procuramos analisar segundo o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia realmente diz sobre Jesus. Então vamos começar a analisar aqui. Eu vou usar aqui a Bíblia apologética, a tradução João Ferreira de Almeida, Almeida Fiel, baseada no texto trinitariano, para mostrar que eu vou usar aqui Bíblias, traduções diferentes, usar também apenas compêndios da própria cristandade, para mostrar que eu vou ser aqui totalmente imparcial. Se você pegar aqui a Bíblia apologética de João Ferreira de Almeida, chamada Almeida Fiel, e for para João capítulo 3, versículo 16, um texto muito citado pelas pessoas, você vai ver que o texto diz o seguinte, olha, 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as testemunhas de Jeová acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. Note aqui fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Está na Bíblia. O próprio Jesus Cristo, aqui em João 10,36, quando certa vez os judeus tiveram mal entendido sobre ele, olha o que ele fala aqui no capítulo 10, versículo 36. Pode acompanhar. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então esse é o ponto. As testemunhas de Jeová acreditam nas palavras da Bíblia. O próprio Jesus se colocou como sendo filho de Deus. Não há nenhuma menção na Bíblia da expressão Deus Filho. Isso é de Calcedônia 451. Eu falei isso no outro vídeo. Então a Bíblia fala sempre a expressão Filho de Deus. Bem, aqui em Apocalipse 2,18, já no céu, vamos ver como o próprio Jesus Cristo se colocou. Apocalipse 2,18. Bom, então Apocalipse 2,18 diz assim, olha, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então note que mesmo no céu, Jesus Cristo se coloca como sendo o Filho de Deus. Então isso mostra que as testemunhas de Jeová têm um conceito bíblico. Bom, na nossa visão
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós vemos aí que Jesus Cristo ele recebeu um título de Filho de Deus. É somente um título, mas esse título de o Filho de Deus não impede de que Jesus seja Deus, porque a Bíblia mostra que Jesus ele é Deus. Mas Jesus Cristo ele recebeu o título de Filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado na forma humana. Nós vemos isso lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Vamos ler lá. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. O que diz em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14? Olha o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, vamos ver o versículo 14. E o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então fala no versículo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo ele recebeu o título de Filho de Deus, no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. E também nós vamos ver que Jesus ele é Filho de Deus porque ele foi concebido através do Espírito Santo, né? Por isso que ele foi chamado Filho de Deus. Nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 1 e versículo 35. Vamos ler lá em Lucas capítulo 1 e versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Está vendo? Então, quando o anjo foi entregar a mensagem a Maria, foi quando Jesus Cristo ele recebeu o título de ser chamado Filho de Deus. Então, nós cremos que Jesus Cristo ele é Filho de Deus, mas é um título que ele recebeu. Isso não impede de Jesus Cristo ele ser Deus, porque a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo ele é Deus. Vamos ouvir novamente o Pedro Calvacho. No meio de Jesus. Bem, então o que confunde muitas pessoas? Como a maioria das pessoas, ou a cristandade, acredita numa doutrina chamada doutrina da Trindade, e as testemunhas de Jeová não acreditam nessa doutrina porque ela é pagã, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico e que pesquisa um pouquinho da história sabe que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Então a doutrina da Trindade, ela criou um Jesus paralelo, um Jesus que se rivaliza com Jeová. Isso é o que as pessoas que acreditam na Trindade veem, esse Jesus paralelo que se rivaliza com Jeová. Tanto que isso é verdade, que algum tempo atrás... Agora é interessante que nós lemos aqui na Bíblia, que Jesus falou que o Pai dele era o único Deus verdadeiro. E Paulo falou que os cristãos adoram o único Deus. Eu tenho, irmãos, também já mostrei no outro vídeo que eu fiz, aqui uma citação do curso de teologia do Instituto Alfa, Assembleia de Deus, página 34. Diz aqui o seguinte, olha: um dos maiores mistérios que a Bíblia contém é o que trata da Trindade. 3 deuses distintos, pessoais, mas ao mesmo tempo são apenas um. Então isso que está na cabeça do trinitarista. 3 deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É o que eles dizem. Se você perguntar para um trinitarista, você adora o Deus Pai? Claro que adora. Você adora o Deus Filho? Claro que adora. Você adora o Deus Espírito Santo? É óbvio que adora. Então eu adoro 3 deuses. Essa questão aí, não, são 3 pessoas, Deus é um só. Isso, meu amigo. Ponto e outra. Porque qualquer pessoa com o mínimo de sinceridade vê quem está enrolando. Por isso que nós temos tranquilidade para conversarmos sobre qualquer assunto. Especialmente sobre esse assunto tão polêmico, tão fácil de entender, né?
Olha, sobre a Trindade, nós sabemos que a palavra Trindade ela não se encontra na Bíblia. Mas não é através do paganismo que surgiu a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela está presente nas Sagradas Escrituras. Ela está presente na Bíblia. Eu irei ler alguns textos aqui para provar que nós temos base bíblica para crer na Trindade. Nós vamos ver que a Bíblia ela mostra Jesus Cristo sendo Deus, o Espírito Santo sendo Deus e Jeová sendo Deus. E apresenta também os três sendo onisciente, onipotente e onipresente. Então nós vamos ler os textos base que a Bíblia nos dá a entender que nosso Deus, ele é um único Deus que deve ser adorado, mas ele é composto de três pessoas. E só que Deus, a substância dele é um só. Os três juntos se tornam um único Deus que deve ser adorado. E os três estão num propósito de igualdade. O que um decidir, todos os três concordam. Não há discórdia entre eles. E também Jesus Cristo, ele não é um Deus paralelo e que tem rivalidade com Deus Jeová, não. Mas todos eles se concordam e os três se tornam um. Vamos ler o primeiro versículo que nos dá a base bíblica, as Sagradas Escrituras, que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes. Aqui nós vemos no plural, né? O versículo 26 diz aqui, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está tudo no plural. Então, com quem que Deus Jeová estava falando nesse momento? Ele estava falando com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Nós vamos ver também em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Diz assim. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha só, Deus Jeová ele falou novamente no plural. Ele disse assim, ó, eis que o homem é como um de nós, né? E ele disse também que o homem ele é como um de nós. Então ele disse no plural, quando ele estava falando isso, ele estava falando com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Vamos ler também agora Gênesis capítulo 11, versículo 7. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então Deus Jeová ele falou no plural novamente. Eia, desçamos ali e confundamos. Então Jeová ele só podia estar falando com Jesus e com o Espírito Santo. Se nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 diz assim. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nosso Deus ele disse, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse no plural novamente. Ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Quando nós lemos em Mateus 3, versículos 16 e 17, vamos ver o que fala lá. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse versículo aqui nós podemos contemplar a presença das três pessoas distintas da Trindade. Nós vemos aqui Jesus Cristo na água sendo batizado, né? O Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba, e ao mesmo tempo também se ouviu a voz do céu de Deus Jeová, falando, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Outro versículo de base bíblica para a Trindade.
Vamos ler também Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos também as três pessoas. Jesus Cristo ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Deus Jeová, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui também a Trindade presente nesse versículo. Se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vamos ver o que fala lá. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então nós vemos aqui nesse versículo também a presença da Trindade em 2 Coríntios. Nós vamos olhar também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que fala lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós vemos também aqui a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo neste versículo. Nós vamos ler também Judas, versículo 20 e versículo 21. Vamos ver lá Judas. Versículo 20 e 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós vemos aqui nesses dois versículos a presença também da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, quando nós lemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 7... 1 João, capítulo 5, versículo 7. João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Então nós vemos aqui claramente um versículo que ele corrobora, né? Mostra aí presente essa doutrina da Trindade. Então essa doutrina não veio do paganismo, essa doutrina ela é um ensinamento bíblico. A Bíblia ela apresenta o Espírito Santo como sendo Deus, onisciente, onipotente, onipresente, tendo qualidades tanto para ser uma pessoa quanto mais ainda para Deus. Ele tem também os atributos divinos. E também nós vemos Jesus Cristo sendo apontado como Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Deus Jeová também sendo Deus, onisciente, onipotente, onipresente. É por isso que nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus que deve ser adorado. São três pessoas distintas, cada um deles com as suas qualidades, mas os três se concordam, eles estão no mesmo propósito e os três se tornam um único Deus que deve ser adorado em substância. Amém? Vamos ver aí mais o que Pedro Calvacho tem para nos dizer. Olha o que Jesus da Bíblia tinha com relação a seu Pai. João 5,30. Vamos ver aqui João 5,30. Diz assim: olha como Jesus da Bíblia, ele não se rivalizava com o Pai. Pelo contrário, ele era aquilo que a Bíblia mostra, ele fazia aquilo que a Bíblia fala aqui, olha.
Olha o 5:30. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então note que Jesus era submisso ao Pai. Ele se alegrava em ser submisso ao Pai. Ele não se rivalizava com o Pai, como algumas pessoas tentam colocar. Aqui em João 10:38, aqui eu vou ler na tradução. Aí ele disse, usou aí um versículo falando que Jesus ele fazia a vontade de Deus Pai. Nós vamos ver lá em João 6, versículo 38, que ele citou, que Jesus ele foi enviado para fazer a vontade de Deus Pai. Mas é porque, meus queridos, Jesus ele veio para servir, Ele não veio para fazer a própria vontade dele. Então Jesus Cristo ele se humilhou, se esvaziou-se da sua glória, estava na forma humana, e ele veio para servir, ele não veio para fazer a própria vontade dele. Se ele fosse fazer só a vontade dele, talvez ele nem viria, mas ele quis fazer a vontade de Deus Pai. Vamos ouvir novamente. Mostrando claramente que a posição de Jesus é a posição que as testemunhas de Jeová possuem. Um detalhe interessante, que eu gostaria de analisar aqui também, é com respeito a como Jesus encarava Deus. Olha aqui em João 17:3, depois eu gostaria também de analisar mais profundamente esse versículo, atrelando a outros. João 17:3, numa oração que Jesus fez quando estava para ser morto, ele disse o seguinte, estou usando a tradução apologética de João Ferreira de Almeida, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então Jesus coloca aqui o Pai dele como sendo o único Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro enviou Jesus. Aí alguns talvez digam, então o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é um Deus falso? Não ofendam Jesus. Não queiram colocar palavras na boca das testemunhas de Jeová. Esse é um argumento já surrado. A primeira vez que alguém usou esse argumento. Então aí ele usou João capítulo 17, versículo 3, E segundo aí, Jesus ele não é Deus, porque em João capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus ele disse que para o Pai, que te conheço a ti só como o único Deus verdadeiro. Mas, meus queridos, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, o fato aqui de Jesus ele dizer que para nós que nós devemos conhecer somente a Deus Pai como Deus, como Deus verdadeiro, não significa aí que Jesus não seja também Deus verdadeiro. Além de Jesus ele estar encarnado aí e na forma de servo, o próprio Jesus, em 1 João capítulo 5, versículo 20, ele é também chamado de Deus verdadeiro e de vida eterna. E também em Judas 1, versículo 1 e versículo 4, Jesus ele é chamado de único dominador e Senhor. Vamos ler lá então, em 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20. Diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo? Jesus Cristo ele é também chamado aqui de Deus verdadeiro e de vida eterna. Então Jesus Cristo ele também é Deus verdadeiro. E vamos ler lá em Judas, versículo 1 e versículo 4. Judas, versículo 1 e versículo 4.
Está dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Versículo 4 agora. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tá vendo? Tá falando que Jesus Cristo ele é único dominador e Senhor. Então, meus irmãos, o fato aí, ficar claro aí que Jeová também ele é dominador. Aqui está falando em Judas, versículo 1, versículo 4, que Jesus ele é o único dominador, mas nós sabemos que Jeová também ele é dominador. Então, se Jeová, mesmo Jesus sendo dominador, Jeová também é dominador, então nesse versículo aqui, quando Jesus ele fala que conheça a ti como único Deus verdadeiro, não impede que Jesus também seja Deus verdadeiro, porque lá em João 5, versículo 20, fala que Jesus também é Deus verdadeiro. Então, está explicado aí a respeito de quando Jesus ele disse que Deus Pai, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro, isso aí não impede de que Jesus também seja Deus verdadeiro, porque 1 João 5, versículo 20, afirma que Jesus ele também é Deus verdadeiro. Vamos continuar ouvindo. Vou falar aqui depois, mas eu gostaria de analisar também o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, os versículos são os 5 e os 6. Então Paulo diz assim, né? Aqui ele fala que, o 5 fala, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, olha o 6, todavia para nós, Paulo era cristão, seguidor de Jesus, ele imitava a Cristo, 1 Coríntios 11, 1, para nós há um só Deus, o Pai. Sim, Jeová também, só adora o Pai, ele é o único Deus, de quem é tudo e para quem nós vivemos, note, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual, então embora haja muitos senhores, mas há um só Senhor que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então não é difícil entender. Os cristãos adoram um só Deus e se achegam a esse Deus Todo-Poderoso através do único Senhor que foi designado por Jeová, que é Jesus Cristo. É difícil entender? Não é difícil entender. Mas vamos voltar aqui para João 17. João 17, 3, ali fala que Jeová é o único Deus, né? O próprio Jesus falou, a vida eterna é esta que te conheço aqui só por único Deus verdadeiro. Aí vem aquele argumento surrado, né? Então, Jesus é um Deus falso? Jesus é um deusinho, um Deus menor? Como eu já falei, não queiram colocar palavras na boca da Santíssima Jeová, e nem ofendam Jesus. O fato da Bíblia se chamar também Jesus de Deus, não o coloca na mesma posição do Pai. Não o coloca. Juízes são chamados de Deus, anjos são chamados de Deus, Moisés foi chamado de Deus. Então a palavra Deus não significa que todos aqueles que são chamados de Deus são o Todo-Poderoso. Tanto que isso é verdade, que você sabe muito bem, que a Jesus se aplica o título de Deus Poderoso. Em Isaías, vou falar aqui depois, mas eu vou... Então, aí ele disse aí, né, que há muitos deuses, ele usou aí 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, né, e ele disse aí também que muitos são chamados de Deus, né, que juízes são chamados de Deus, Satanás foi chamado de Deus, Moisés foi chamado de Deus, anjos são chamados de Deus, né. Nós vamos ver que em 2 Coríntios 4, versículo 4, anjos lá são chamados de Deus.
Nós fomos olhar lá em Salmo 8, versículo 5, Moisés ele foi chamado de Deus, né? Aliás, em Salmo é os anjos, né? E Satanás ele é chamado de Deus em 2 Coríntios 4, versículo 4. E os anjos é chamado de Deus em Salmo 8, versículo 5. E Moisés ele foi chamado de Deus em Êxodo capítulo 7 e versículo 1. Mas nós sabemos aí que todos esses citados aí nesses versículos pelo Pedro Calvache, nós vemos que Satanás, né, os juízes, anjos e Moisés, nós vemos aí que a Bíblia para esses aí, para nenhum desses a Bíblia dá atributos divinos para eles. Nenhum desses aí a Bíblia aponta como onisciente, onipotente e onipresente, né? Mas para Jesus sim. Para Jesus nós vemos que a Bíblia ela aponta que Jesus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Nós vamos ver que Jesus ele é onipresente lá em Mateus 18 e versículo 20. Vamos ler lá Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20 diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Jesus Cristo dizendo aqui que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estará no meio, porque ele é onipresente. Vamos ler lá também em João capítulo 16, versículo 30. João capítulo 16, versículo 30. Diz assim: Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Olha só, aqui esse versículo aponta que Jesus Cristo ele sabe de tudo, né? E Jesus Cristo ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E nós vamos ver que Jesus Cristo, a Bíblia aponta ele sendo onipotente em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ver o que fala lá. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele é também Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia ela aponta pessoas, juízes, Satanás, anjos e Moisés, foi chamado de Deus na Bíblia. Mas para Jesus Cristo é diferente. Além de Jesus Cristo ele ser chamado de Deus, a Bíblia mostra que ele é todo-poderoso, a Bíblia mostra que ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Então fica claro aqui que Jesus Cristo ele é Deus todo-poderoso. Gostaria de analisar também o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, os versículos são os 5 e os 6. Então Paulo diz: tanto que isso é verdade, que você sabe muito bem, que a Jesus se aplica o título de Deus. Vamos falar também sobre 1 Coríntios, aí, capítulo 8, né, versículos 5 e 6. Aí, e lá está dizendo, o apóstolo Paulo diz que há muitos deuses e muitos senhores, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor. Mas, meus irmãos, o fato aí de estar escrito, o apóstolo Paulo falar que só há um Deus, que é o Pai, né? Isso aí, será que o fato dele dizer que para nós há um só Senhor, né? Jesus Cristo, aí significa que o Pai ele também não pode também ser Senhor? É lógico que não, né? Nós sabemos aí que o Pai, Jeová, ele também é Senhor. Ele é mestre, ele é o governante. Nós vemos isso, essas referências bíblicas em Mateus 11, versículo 25, em Apocalipse 11, versículo 15. Então, e o fato aí de que está falando aqui,
que existe um só Senhor, que é Jesus Cristo, não impede de que o Pai seja também Senhor, porque a Bíblia mostra em Mateus 11:25, Apocalipse 11:15, que Jeová também ele é Senhor. Então, fica claro aí que o fato de o Pai ser Deus não impede também aí de Jesus ele ser Deus. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro lhe diz que Jesus ele é nosso Deus. Vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia e Betimeia. Deixa eu ver aqui o versículo, se está certo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Está em 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, está dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então fica claro aqui que o apóstolo Pedro chamou Jesus Cristo de nosso Deus e Salvador. Então a Bíblia aponta Jesus Cristo ele sendo Deus. Então o fato aqui de que o apóstolo Paulo lhe diz que há um só Deus, que é o Pai, não impede de que Jesus ele também seja Deus. Vamos continuar. Tanto que isso é verdade, que você sabe muito bem, que a Jesus se aplica o título de Deus Poderoso, em Isaías 9,6. El Gibor. Mas o El Shaddai só se aplica a Jeová. Ah, não, mas lá em Apocalipse 8, ali fala que Jesus é Todo-Poderoso. Bem, para aqueles que pesquisam a Bíblia, sabem que Apocalipse 8 não se aplica a Jesus. Já falei isso num outro vídeo que eu fiz. Então vamos lá. Ele disse ali que Apocalipse 1:8 não se aplica a Jesus, né? Lá fala que Jesus Cristo ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, o que há de vir sobre as nuvens buscar os seus escolhidos. Mas não vamos ficar presos somente então em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8. Vamos então para Apocalipse capítulo 1 e versículo 17. Vamos ver o que fala lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E diz assim: E eu, quando o vi, o apóstolo João, quando ele viu Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. E Jesus pôs a mão sobre João, né? E disse para ele: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus falando que ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, confirmando que Apocalipse 1 e 8 está se referindo a Jesus. Para nós não ficarmos somente em Apocalipse 1, versículo 17, vamos ler também o que fala em Apocalipse capítulo 2 e versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi morto e reviveu? Jesus Cristo, que foi morto e reviveu. E ele está falando aqui que ele é o primeiro e o último. Ele é o Alfa e o Ômega, confirmando também que Apocalipse 1, versículo 7 e 8 se refere a Jesus. Mas para nós não ficarmos somente mais nesses dois versículos, vamos ler também Apocalipse capítulo 22, versículo 13 e o versículo 16. Apocalipse capítulo 22, o versículo 13 e o 22.
Está dizendo assim o versículo 13: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha o que fala no versículo 16. Eu, Jesus, olha só, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, se nós lemos o contexto aqui, nós vamos ver que quando está falando aqui eu sou o alfa e o ômega, o versículo 16 responde que é o próprio Jesus, eu, Jesus. Então, nós vemos que se refere aqui que Jesus Cristo ele é o alfa, o ômega. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, quando diz lá que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso que há de vir sobre as nuvens buscar os escolhidos, nós vemos claramente que se refere a Jesus Cristo. Nós vamos confirmar também, notar que quem ele há de vir sobre as nuvens buscar os escolhidos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, se refere a Jesus. É ele que virá para buscar os seus escolhidos. Em Mateus 24, versículo 30 e 31, também fala que é Jesus que vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então fica claro que esse versículo de Apocalipse 1, versículo 7 e 8, se refere a Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. E também os testemunhos de Jeová, eles ensinam também que Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso, porque lá em Daniel capítulo 7, versículo 13, nós vemos lá escrito que Jesus, o Filho do Homem, ele estava se dirigindo-se a Jeová, né, que é o ancião de dias ali em Daniel 7, versículo 13, e Jeová lhe deu o domínio, o reino para Jesus. Mas nós vamos ver que isso aí aplica a Jesus Cristo, né, após a ressurreição de Jesus, porque antes de Jesus ele morrer, ele disse em João capítulo 17, versículo 4 e 5, Eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a sua obra. Agora me glorifica junto de ti com aquela glória que eu tinha antes da criação do mundo. E lá também em Mateus capítulo 28, versículo 18, o próprio Jesus Cristo ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então esse momento aqui que Jesus Cristo ele se dirige ao ancião de dias, né? E Jeová ele deu o domínio e o reino para Jesus, é após a ressurreição de Jesus, que se dá isso, que ele pede para Deus devolver aquela glória que ele tinha antes da criação do mundo, e depois ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lá em Salmo 33, versículo 12, eles também usam esse versículo, que quando lá diz assim, feliz é a nação cujo Deus é Jeová. Então, eles querem rebaixar Jesus Cristo com esse versículo, porque só é feliz a nação cujo Deus é Jeová. Mas esse versículo aí ele não implica em nada aí, né? Porque Jeová também nós sabemos que Jeová ele é o nosso Deus. Então, a nossa nação, nós que servimos a Deus, porque nós somos a nação eleita, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lá está dizendo que nós somos a nação eleita. Então, nosso Deus também é Jeová. Então, isso não implica em nada. Agora, quem usa aí esse versículo do Salmo 33, versículo 12, para rebaixar Jesus, ele tem que tomar muito cuidado. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, e versículo 7 e 8, diz que Jesus ele é a pedra, e quem crer nela não será confundido. Mas para os rebeldes, ela é uma pedra de tropeço, porque tropeçam na palavra de Deus. Em Romanos 9, versículo 5, parte B, diz que Jesus ele é sobre todos e Deus bendito eternamente. Em 1 João capítulo 2, versículo 23, diz que qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então nós vemos claramente aí que Jesus Cristo ele também é sobre todos, né? Todas as nações que servem a Ele é sobre também, sobre todos, e é Deus bendito eternamente. E aquele que confessar a Jesus Cristo, né, o Filho, ele tem também o Pai, mas aquele que não confessa o Filho, ele também não tem o Pai. Então é isso que nós precisamos ter cuidado. Agora vamos aqui para... Gostaria também de mencionar sobre o título unigênito que Jesus Cristo ele recebeu, né, ali em João capítulo 3, versículo 16. Para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo ele foi gerado, né? O termo aí no grego monógenes
significa aí único gerado por seus pais. Nós sabemos que significa o termo unigênito, significa único gerado por seus pais. Mas nós vamos ver que o termo monógenes ele é usado com diferentes aplicações nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que o filho de Isaac, né, o filho de Abraão, Isaac, ele não era o primogênito. Ele havia nascido Ismael primeiro. Nós vamos ler lá em Hebreus 11, versículo 17 sobre isso. Mas ele foi chamado de unigênito, em Hebreus 11, versículo 17. Mesmo Ismael sendo o primogênito, ele foi chamado também de unigênito, que significa único filho gerado. Mas ele não foi o único filho gerado por Abraão. Primeiro nasceu Ismael. Então deu para os ouvintes entender, né? Então nós vemos aí que esse termo monógenes ele é usado para diferentes aplicações nas Sagradas Escrituras. E o significado correto para Jesus aí significa que Jesus Cristo ele é único em caráter, em tipo e natureza. Então aí o título unigênito para Jesus significa que Jesus ele é o único Filho de Deus Pai, ou seja, Jesus Cristo ele tem convivência, intimidade e relacionamento exclusivo com o Deus Pai. E nos manuscritos latinos, né, mais antigos, nós vemos que o termo monógenes ele era traduzido por únicos. Então aí o significado correto para Jesus de o título unigênito significa que Jesus Cristo ele é único em caráter, tipo e natureza. Agora eu gostaria de falar sobre o termo que Jesus Cristo ele recebeu, né, o título de primogênito. Né? Nós sabemos que o título de primogênito aí significa filho mais velho. Então eles usam aí Apocalipse 3, versículo 14, né? Mas nós sabemos aí, para nós explicarmos qual o significado correto do título de primogênito para Jesus, é só nós olharmos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, porque nós vamos ver lá que Davi ele era o filho mais novo de Jessé, o belemita. Mas mesmo assim Deus ele deu a Davi o título de primogênito. Nós vamos ver isso lá em Salmo 89, versículo 20 e 27. Então Deus ele fez de Davi um dos reis mais elevados da terra. Então Deus ele fez o mesmo com Jesus. Então o significado correto aí do título primogênito para Jesus é que Jesus Cristo ele é um ser supremo e ele tem autoridade total. Também os testemunhos de Jeová eles usam Provérbios capítulo 8, versículo 24 e 25 para dizer que Jesus Cristo ele foi gerado, né? Lá em Provérbios 8, versículo 24 e 25. Mas nós vemos aí que o versículo 24 e o versículo 25 de Provérbios do capítulo 8 significa ali que todas as coisas foram geradas através da palavra de Jesus e sua sabedoria. Porque Jesus Cristo ele é o próprio verbo, conforme eu já disse em João capítulo 1 e versículo 10. E tem mais, a Bíblia aponta Jesus Cristo como sendo eterno. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Hebreus 13, versículo 8, Isaías 9 e versículo 6. Nós vamos ver que essa passagem aí de Provérbios capítulo 8, versículo 24 e 25, não é uma descrição de Jesus, mas sim é uma personificação da sabedoria pela qual o Senhor Deus ele criou o universo, né? Então no capítulo 9 nós vemos ali tanto a sabedoria quanto a tolice são personificados, né? Então não tem como aplicar esse versículo a Jesus falando que Jesus ele foi gerado, mas ali é uma personificação, tanto é uma personificação ali da sabedoria quanto também da tolice. E fica uma pergunta aí para os testemunhos de Jeová, né? Porque nós sabemos aí que a palavra eterno no dicionário ela significa que não tem começo e não tem fim. E a Bíblia ela diz que o único que possui a imortalidade é Deus. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. E a Bíblia também ela aponta Jesus sendo eterno, conforme eu já disse em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Hebreus 13, versículo 8, Isaías 9, versículo 6. Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 6, e versículo 15 e 16 primeiro, para ver lá falando que o único que possui a imortalidade é Deus. 1 Timóteo
2 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, poder e sempre eterno. Amém. Então fica claro aqui que o único que pode ter imortalidade, ser imortal, é Deus. Mas a Bíblia aponta Jesus Cristo sendo eterno. Vamos ler lá em Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então está dizendo aqui que de Judá, sairá o Senhor em Israel. Está se referindo a Jesus Cristo. E fala que ele é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus ele é eterno. Em Hebreus 13, versículo 8, também corrobora isso. Hebreus capítulo 13 e versículo 8. Vamos ver o que fala lá. Diz lá assim: Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Bíblia está falando aqui que Jesus Cristo ele é eterno. Se nós formos olhar também Isaías capítulo 9 e versículo 6, um texto também muito conhecido, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ó, Jesus Cristo ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Então Jesus Cristo ele é eterno, porque ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então fica claro aí, a Bíblia aponta que o único que pode ter imortalidade é Deus. E a Bíblia mostra Jesus Cristo tendo a imortalidade. Jesus Cristo ele é eterno. Amém? Vamos continuando aí com o nosso raciocínio. Os testemunhos de Jeová também, eles costumam dizer que Jesus Cristo, ele não é Deus, porque ele não tentou pela força ser igual a Deus, conforme está escrito lá em Filipenses, capítulo 2 e versículo 6. E também porque Jesus Cristo, em João 14, versículo 28, Jesus ele disse que o Pai é maior do que ele. E também porque Jesus ele era menor que os anjos, né? Está escrito lá em Hebreus 2, versículo 9. Mas nós sabemos que isso aí foi por causa da paixão da morte. Mas nós vamos ver aí que Jesus Cristo ele foi feito, não tentou pela força ser igual a Deus, foi feito menor que o Pai, e foi feito também menor do que os anjos, né? Porque Jesus Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, está dizendo lá que Jesus Cristo, mesmo na forma de Deus, ele não tentou pela força o ser igual a Deus. Mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, se tornando na forma de servo e achado na forma de homem. Ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que perante o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos do que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Que toda a língua confesse que Jesus Cristo ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aí em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesus Cristo ele esvaziou-se da sua glória. Ele poder ser 100%, ele poder se humanizar. Ele não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. Mas para ele ser 100% homem, ele precisou esvaziar-se da glória dele, né? Por isso ele pagou o preço na cruz do Calvário e foi feito aí um pouco menor do que os anjos e também um pouco menor do que o Pai. Mas foi só no período que ele esteve aqui na terra, porque nós vamos ver no versículo 9, 10 e 11, né? Que Jesus Cristo ele foi exaltado lá de Filipenses 2. Ele foi exaltado e perante o seu nome todo joelho tem que se dobrar. Olha só, perante o nome de Jesus Cristo todo joelho tem que se dobrar, né? Porque ele ressuscitou.
E em João capítulo 17, versículo 4 e 5, Jesus ele pede para o Pai devolver aquela glória que ele tinha antes da criação do mundo. E em Mateus 28, versículo 18, Jesus ele disse que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então fica claro aí o porquê que Jesus Cristo ele precisou se esvaziar-se da sua glória, né? Não tentou pela força ser igual a Deus, e porque também ele foi feito menor que o Pai, menor que os anjos. Foi porque ele esvaziou-se da glória dele para poder se humanizar e ficar na forma de servo. Vamos continuar aí. Os testemunhos de Jeová também, eles costumam dizer que Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso, porque Jesus ele tem um Deus. Até o próprio Jesus ele tem um Deus. E eles usam lá Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus ele diz que Deus meu, por que me desamparaste? Eles costumam usar esse versículo. Jesus ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus ele orou aí porque ele assumiu uma forma humana, uma forma de servo, né? Em João 20, versículo 16 e 17, Jesus ele disse, meu Pai, vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31, 1 Pedro 1, versículo 3, Efésios 1 e 3, também todos esses versículos aí, está dizendo, bendito o Deus e Pai de Jesus. Então eles mostrando esses versículos, eles mostram que Jesus ele tinha um Deus, até o próprio Jesus tinha um Deus, então por isso que ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Aí a pergunta fica no ar, Jesus ele tem um Deus? Eu vos respondo que Jesus sim, ele tem um Deus. Jesus que ele é divino, né, por natureza, ele adorou o Pai, né, como um bom judeu que estava debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, está lá em Gálatas 4, versículo 4, e glorificou o Pai aqui na terra consumando a obra, lá em João capítulo 17, versículo 4. Então Jesus ainda ele é um homem. Nós vamos ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo ele é um homem, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Então logo nós podemos dizer que Jesus o homem, ele sempre terá alguém, né? Ou seja, o Pai para chamar de Deus. Mas o fato aí de Jesus chamar o Pai de Deus, né, de seu Deus, não significa aí que Jesus ele não tem a mesma natureza divina que seu Pai, né? Pois o próprio Jeová também ele chamou Jesus de Deus, está lá em Hebreus capítulo 1 e versículo 8. Lá está dizendo assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Nós vamos ver também que os testemunhos de Jeová eles dizem que Jesus ele não é Deus Todo-Poderoso, porque em Apocalipse 3, no versículo 14, diz que Jesus ele é o princípio da criação de Deus. Ele foi a primeira, e eles dizem que ele foi a primeira criatura criada por Jeová. Mas, meus irmãos, a palavra princípio ela é usada 58 vezes no Novo Testamento. E não aparece apenas com o significado aí de indicar um início em termo temporal. Eu vou dar um exemplo para os ouvintes. Em Atos capítulo 10, versículo 11, a palavra princípio vem traduzida como pontas. Pode conferir lá que você vai ver. Em Lucas capítulo 12, versículo 11, a palavra lá é traduzida por autoridades. Agora em Tito capítulo 3, versículo 1, a palavra princípios lá, ou principados, né, é compreendido como governantes. Então fica claro aí que Jesus ele é o governante da criação de Deus. Ele é soberano, ele é o soberano da criação de Deus e ele tem autoridade sobre a criação de Deus. Esse é o sentido correto da palavra princípio para Jesus. Não que ele foi o primeiro das criaturas a ser criado, mas sim que ele é soberano da criação de Deus, ele é o governante da criação de Deus e ele tem autoridade sobre a criação de Deus. Agora, nós vamos provar aí que Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo ele é Deus Todo-Poderoso, porque nós já dizemos que Jesus Cristo ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele é o Todo-Poderoso. E também nós vamos ver que lá em João capítulo 5, versículo 9 ao 23, tudo que o Pai faz, Jesus ele faz igualmente. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, está dizendo que Jesus Cristo ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Tito capítulo 2, versículo 13,
está dizendo que Jesus Cristo ele é um grande Deus. Em Isaías 9, como eu já disse, versículo 6, fala que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus Cristo ele é juiz. Em Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz que Jesus Cristo ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus Cristo ele é o Senhor da glória. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala que em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, parte B, diz que Jesus ele é sobre todos e ele é Deus bendito e eternamente. Nós vamos ver que Jesus Cristo ele também é criador de todas as coisas, está lá em João capítulo 1, versículo 3 ao 10, em Hebreus capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 16, todos esses versículos falam que Jesus Cristo ele criou todas as coisas. E Jesus ele recebeu também adoração. Nós vamos ver que ele recebeu adoração em Mateus capítulo 15, versículo 25, em Mateus capítulo 2, versículo 11, em Mateus capítulo 28, versículo 16, e Hebreus capítulo 1 e versículo 6. E também a Bíblia fala em Apocalipse 5, versículo 12, que Jesus ele é digno de louvor. Olha só, Jesus Cristo ele é digno de louvor e adoração. Está lá em Apocalipse capítulo 5 e versículo 12. E Jesus também ele foi chamado de Deus por Tomé. Tomé chamou Jesus de Deus. Está lá em João capítulo 20, versículo 28. E também o apóstolo João chamou Jesus de Deus. Está lá em 1 João capítulo 5 e versículo 20. E o próprio Jeová Deus chamou Jesus também de Deus, conforme eu já disse. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8. E o apóstolo Pedro também chamou Jesus de Deus. Está lá em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 1. Então, para nós finalizarmos esse vídeo aqui, eu gostaria de citar novamente 1 João capítulo 2 e versículo 23, que diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Espero que esse vídeo possa te ajudar, né, a respeito acerca aí de Jesus Cristo, mostrando que Ele é Deus Todo-Poderoso. Esse vídeo aí tem por objetivo de mostrar somente o nosso ponto de vista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não queremos discriminar ninguém, pelo contrário, nós amamos as Testemunhas de Jeová. Eu considero muito Pedro Calvache, né? E então esse vídeo somente para esse objetivo, para mostrar o nosso ponto de vista, como nós cremos em Jesus e por que nós cremos que Ele é Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia assim nos ensina. Então, desde já, agradeço por você que ouviu aí, que assistiu esse vídeo até o fim. Deixe o seu like aí, compartilha e Deus os abençoe, que vocês possam aí ser abençoados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fiquem todos na paz do Senhor.